Você continua pobre, porque ainda não fez isso e está na sua frente todos os dias. Você já parou para pensar quantas vezes a resposta que você procura está diante dos seus olhos, mas você simplesmente não vê? O mundo está cheio de pessoas buscando soluções grandiosas, milagres financeiros, atalhos mágicos para sair da pobreza, enquanto a resposta real, a única que realmente funciona, está ali, escancarada no seu dia a dia. O problema não é a falta de oportunidade. O problema é que você foi condicionado a ignorar o que realmente importa. Você vive num ciclo silencioso de sobrevivência, onde acorda, trabalha, paga contas, reclama, dorme e recomeça. E nesse ritmo frenético, sua mente foi treinada para pensar apenas no agora, no apagar incêndios, no alívio imediato. Mas a pergunta que precisa ecoar dentro de você é: até quando? Até quando vai repetir os mesmos hábitos e esperar por um resultado diferente? Porque o que está te mantendo pobre pode não ser a falta de dinheiro, mas sim a ausência de uma ação simples que você insiste em adiar. E pior, ela está diante de você todos os dias. Essa introdução não é sobre te julgar, é sobre te despertar. Porque a verdade é que existe uma única decisão, simples, acessível, prática, que pode começar a mudar o rumo da sua vida. Mas você não enxerga isso porque foi condicionado a buscar respostas complicadas. Te ensinaram que enriquecer é difícil, que controlar dinheiro é cansativo, que mudar de vida é só para quem teve sorte. E enquanto você acredita nisso, continua ignorando o essencial. Você se distrai com vídeos, conteúdos, frases de motivação, promessas de dinheiro fácil, mas não para olhar com honestidade o que está sabotando sua trajetória. É como estar preso numa cela com a porta destrancada. O que te impede de sair não são os grilhões, é a cegueira. E enquanto você não enxergar o que está realmente travando sua vida, vai continuar rodando em círculos. Essa coisa simples que você não fez ainda e que está te mantendo exatamente onde está, não exige diploma, nem dinheiro sobrando, nem apoio de ninguém. Ela exige apenas uma decisão, a de parar de adiar, a de romper com o padrão mental que diz não agora, semana que vem, quando sobrar dinheiro. Porque o segredo da virada está no agora. É no presente que se constrói o futuro. E enquanto você continuar esperando condições ideais, o tempo vai seguir passando e levando junto suas chances. Pessoas que prosperam não são as que encontraram o momento perfeito, são as que agiram mesmo em meio ao caos. Mesmo com medo, mesmo com pouco, elas viram a oportunidade que estava escondida no cotidiano. Elas fizeram o simples antes de querer o extraordinário. E o que você vai descobrir a partir de agora é exatamente isso. Qual é essa ação que você ainda não fez, por que ela é tão ignorada e como ela tem o poder de reprogramar sua mentalidade, sua vida financeira e sua liberdade. Mas atenção! Esse vídeo não é sobre promessas, é sobre responsabilidade, porque depois que você souber, não vai mais poder fingir que não sabia, não vai mais poder se esconder atrás da desculpa da falta de tempo, da crise, da falta de sorte. Você vai ter em mãos o que precisa, e a partir daqui, a escolha é sua. Continuar ignorando o óbvio ou finalmente enxergar a porta aberta diante de você. Você acorda todos os dias com pressa, preocupado com contas, metas, obrigações e prazos. Sua mente está condicionada a correr atrás do que falta e nunca a valorizar ou organizar o que já tem. No meio dessa rotina esmagadora, você entra no piloto automático e é aí que mora o perigo. Porque quando você vive distraído, você não percebe os padrões que estão te afundando. Você não percebe que a sua pobreza não está apenas na sua conta bancária. Está no modo como você pensa, age e repete as mesmas decisões sem refletir. Essa normalização da escassez é um dos piores venenos da sua vida financeira. Você foi ensinado a aceitar pouco,
a se contentar com o básico, a repetir frases como dinheiro não traz felicidade, o importante é ter saúde, a vida é assim mesmo. São frases que parecem inocentes, mas que, na verdade, são comandos mentais que você ativa todos os dias, reforçando para o seu cérebro que riqueza não é para você, que prosperar é perigoso, que crescer exige abrir mão da paz. E assim, sem perceber, você continua se sabotando com argumentos que nem são seus, são herdados, repetidos, normalizados. Você vive em uma cultura onde ser pobre é quase um código de honra, onde quem tenta crescer é chamado de ganancioso, vendido, arrogante, onde a humildade é confundida com escassez, onde pedir desconto é orgulho, mas investir em si mesmo é vaidade. Essa mentalidade coletiva te treina para ter medo do dinheiro, para não falar sobre ele, para se sentir culpado quando começa a prosperar. E quanto mais você absorve isso, mais se afasta da sua capacidade real de construir algo melhor. Olhe à sua volta. Quantas pessoas que você conhece estão lutando com dinheiro há anos? Quantas vivem no limite, se endividando, dependendo de cartão, fazendo empréstimo atrás de empréstimo? Isso virou o novo normal. E você, sem perceber, se adapta a esse ambiente como se fosse o único possível. Aceita salários ruins, não negocia oportunidades, vive apagando incêndios e quando alguém tenta te mostrar um caminho diferente, você responde: isso não funciona para mim. Mas será que não funciona mesmo? Ou você só nunca tentou com consistência? Será que não funciona? Ou você simplesmente não se permitiu romper com a narrativa que te disseram desde pequeno? A verdade é que você repete o mesmo modelo de comportamento financeiro dos seus pais, da sua vizinhança, dos seus colegas de trabalho. E enquanto isso não mudar, nada muda. Porque pobreza não é só falta de dinheiro. É um ambiente mental e social que te treina a continuar pobre. Se você quer prosperar de verdade, o primeiro passo é enxergar isso. É entender que você está sendo influenciado a todo momento. Pela TV, pelas redes sociais, pelos seus amigos, pelos ambientes que frequenta. Cada conversa sobre "tá difícil para todo mundo" reforça o código da escassez. Cada piada sobre quem enriqueceu te condiciona a acreditar que dinheiro e caráter não andam juntos. E isso vai moldando sua visão de mundo, vai distorcendo sua relação com o sucesso, vai sabotando seus próximos passos. A boa notícia é que você pode reverter isso, e o primeiro movimento é tomar consciência. É dizer para si mesmo: eu me recuso a continuar aceitando essa mediocridade como normal. E quando você faz isso, sua mente começa a se abrir, começa a buscar novas informações, começa a questionar velhos hábitos, começa a se conectar com pessoas que pensam diferente. Esse simples ato de romper com a normalização da escassez já começa a mudar sua vida. A pobreza é confortável quando você a trata como inevitável, mas ela se torna insuportável quando você entende que ela é, na maioria das vezes, uma prisão construída pelas suas escolhas, ou pela falta delas. Não é sobre culpar o passado, é sobre decidir que você merece algo melhor. E essa decisão exige um novo padrão mental, emocional e comportamental. A partir de agora, pare de repetir frases que te mantêm preso. Pare de se cercar de pessoas que validam sua estagnação. Pare de buscar conforto na reclamação e comece a buscar clareza, conhecimento e ação. Você já sabe que está perdendo tempo ignorando o que está diante de você. Agora é hora de agir diferente. Você pode ter a melhor planilha do mundo, o aplicativo mais moderno de controle de gastos, dezenas de vídeos salvos sobre investimentos e ainda assim continuar afundado em dívidas, ansiedade e frustração. E sabe por quê? Porque o verdadeiro colapso financeiro não começa no extrato bancário.
Ele começa no emocional. É a falta de inteligência emocional que faz você tomar decisões financeiras irracionais. É o descontrole interno que sabota qualquer plano externo. E enquanto isso não for tratado, você vai continuar alimentando um ciclo de escassez disfarçado de tentativa. A maior parte das pessoas acredita que sua vida financeira está ruim porque falta dinheiro. Mas a verdade é que, em muitos casos, o problema não é o valor que entra, é como você se sente em relação a ele. Se você sente culpa ao guardar, se sente ansiedade ao gastar, se sente medo de investir ou raiva ao ver outra pessoa prosperar, o dinheiro nunca vai fluir de forma saudável na sua vida. Você vai continuar preso a comportamentos reativos, impulsivos, autossabotadores. Porque o que controla suas finanças não é o seu saldo, é a sua emoção não resolvida. Por trás de cada compra por impulso, existe uma tentativa de anestesiar um desconforto emocional. Você compra não porque precisa, mas porque quer fugir de algo: estresse, baixa autoestima, frustração, comparação. O ato de gastar vira um alívio imediato e temporário, que no fim só aprofunda o buraco. E o pior, depois de gastar, vem a culpa, a vergonha, a sensação de fracasso, e isso alimenta mais uma emoção negativa. E em pouco tempo, você está de novo recorrendo ao consumo para compensar o vazio. É um ciclo tóxico, silencioso e altamente destrutivo. Outro ponto negligenciado é como as emoções interferem na sua capacidade de planejamento. Quando você está ansioso, você só consegue pensar no hoje. Quando está deprimido, você perde a motivação de construir o amanhã. Quando sente medo, paralisa. Quando sente raiva, age por impulso, e tudo isso te impede de manter constância nas suas ações. Um dia você economiza, no outro gasta tudo. Um mês você estuda sobre finanças, no outro abandona tudo porque nada muda. Mas nada muda porque você está tentando aplicar estratégias racionais sobre uma base emocional instável. Você precisa entender: educação financeira sem inteligência emocional é só informação acumulada. Não adianta saber o que fazer se na hora da pressão você se sabota. Não adianta entender sobre juros compostos se o seu emocional vive no vermelho. A verdadeira liberdade começa quando você domina não só os números, mas principalmente a si mesmo. E como mudar isso? Começa com autoconhecimento. Observar suas reações diante do dinheiro. Se perguntar com honestidade: por que eu gasto com isso? O que estou tentando preencher? Que emoção estou tentando evitar? Essa consciência é o primeiro passo. Depois, vem o fortalecimento da disciplina emocional. É decidir que mesmo com vontade de comprar, você vai esperar. Que mesmo com medo, você vai estudar. Que mesmo frustrado, vai continuar. Porque consistência emocional gera estabilidade financeira. Você também precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua espiritualidade. Não adianta querer organizar sua vida financeira se sua energia está drenada, se você vive cansado, sobrecarregado e sem clareza. Emoção desregulada gera decisões desastrosas. Você precisa de pausas, precisa de silêncio, precisa de reflexão, precisa de rituais que reforcem o autocontrole. Isso não é luxo, é necessidade básica de quem quer prosperar com equilíbrio. Você não vai enriquecer fugindo de si mesmo. Vai enriquecer à medida que enfrenta suas sombras, suas crenças, suas reações automáticas. Vai enriquecer quando o dinheiro deixar de ser um anestésico e passar a ser uma ferramenta. Quando suas decisões forem guiadas por clareza e não por carência. E isso só acontece quando você entende que sua maior dívida pode não estar no banco, mas na sua falta de controle emocional. A boa notícia é que isso pode ser treinado, pode ser mudado. Você não está preso à versão emocional que tem hoje.
pode construir uma nova. E quando fizer isso, tudo muda. Sua forma de ganhar, gastar, investir e até de sonhar. O dinheiro vai parar de ser um inimigo para se tornar um aliado. E essa é uma das transformações mais profundas que alguém pode viver. Você já ouviu alguém dizer, eu tentei de tudo, mas nada deu certo? Talvez você mesmo já tenha repetido essa frase, e ela soa verdadeira, honesta, até humilde. Mas o que ninguém te conta é que muitas vezes ela é uma armadilha mental. Uma armadilha sofisticada que te faz acreditar que você está sendo injustiçado pela vida, que está fazendo a sua parte, mas que simplesmente não tem sorte. E assim, sem perceber, você se esconde atrás de uma justificativa confortável para não encarar a realidade. Você não tentou tudo, tentou só o que era conveniente, confortável ou momentaneamente motivador. Essa é a autoilusão financeira. É quando você acredita que está no caminho, mas na verdade está apenas se movimentando em círculos. Você lê, anota, planeja, se inspira, mas não muda. Porque mudar de verdade exige ruptura. Exige sair do campo das ideias e entrar no campo da execução consistente. Exige manter um novo hábito, mesmo sem ver resultado imediato. E isso dói, isso cansa, isso exige força interna. Por isso, a maioria volta para o conforto de dizer, já tentei. Mas a verdade nua e crua é que tentar não é o mesmo que transformar. E enquanto você se contentar com tentativas, sua vida financeira vai continuar emperrada. Tentar exige energia pontual. Transformar exige disciplina. Tentar gera alívio momentâneo. Transformar gera desconforto duradouro. Tentar te dá a sensação de que está fazendo algo. Transformar te confronta com a verdade de que você vai precisar abrir mão de versões antigas de si mesmo. E é aí que muitos desistem, porque dá trabalho, porque exige abrir mão de desculpas, porque não é glamuroso, é silencioso, solitário e muitas vezes invisível. Quantas vezes você se organizou financeiramente por uma semana e depois voltou aos velhos hábitos? Quantas vezes você assistiu um vídeo, sentiu-se motivado, mas não aplicou nada do que aprendeu? Quantas vezes você fez um planejamento irreal, se frustrou e abandonou tudo? Isso não é falha de caráter, é padrão mental, um padrão de auto-engano que te dá pequenas doses de satisfação, mas nunca te entrega transformação real. Você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Você realmente fez o que precisava ser feito? Você realmente manteve um novo hábito por tempo suficiente para colher resultado? Ou você apenas tentou o suficiente para se sentir menos culpado por continuar no mesmo lugar? Essa reflexão é dura, mas necessária. Porque a partir do momento em que você assume que o problema não é falta de conhecimento, mas sim de execução real, tudo muda. Você para de buscar mais conteúdo e começa a aplicar o que já sabe. Para de esperar o momento ideal e começa a agir agora. Para de se esconder atrás de promessas e começa a construir progresso com disciplina. E aqui está o segredo. Quando você abandona a ilusão da tentativa e escolhe o compromisso com a ação verdadeira, o resultado vem. Não de forma mágica, mas inevitável, porque a vida recompensa quem age com consistência, não com quem pula de tentativa em tentativa. Se você olhar com sinceridade para a sua jornada até aqui, vai perceber que muitas vezes você esteve mais comprometido com o alívio do que com a transformação. E isso é compreensível. Todos buscamos conforto. Mas a liberdade financeira não mora no conforto, mora na constância, mora na disposição de seguir mesmo quando parece que nada está mudando. Hoje, você precisa fazer uma escolha: continuar tentando de vez em quando ou se comprometer de verdade. Não com grandes mudanças, mas com microações feitas todos os dias.
com decisões conscientes, pequenas vitórias diárias, uma mentalidade que não aceita mais a mediocridade como destino. Você não está preso à sua condição atual, está preso à sua narrativa. E a boa notícia é que você pode reescrever essa história. Comece reconhecendo que tentar não é mais suficiente e decida que, a partir de agora, você vai fazer o que precisa ser feito, até que funcione. Todos os dias, sem perceber, você ignora uma ação que tem o poder de mudar sua vida financeira e que está escancarada na sua frente. É algo simples, não exige dinheiro, curso, nem ferramenta especial, mas exige consciência. Essa ação se chama rastrear cada centavo que sai do seu bolso com intenção e disciplina. Sim, é isso mesmo. E talvez você esteja pensando, só isso? Eu já ouvi isso antes. E esse é exatamente o problema. Você ouviu, você sabe, mas você não faz. E essa diferença entre saber e aplicar é o que separa quem vive em escassez de quem começa a prosperar. Rastrear seus gastos diariamente parece pequeno, quase insignificante. Mas é justamente essa simplicidade que o torna invisível. As pessoas ignoram porque acham que o que vai mudar a vida delas é ganhar mais. Mas a verdade é que não é quanto você ganha, é o que você faz com o que você já tem. E se você não for capaz de dominar 100 reais, nunca vai dominar 10 mil. A raiz da transformação financeira não está no valor, está no hábito. Registrar cada gasto te obriga a desenvolver presença, clareza e responsabilidade. Você para de viver no piloto automático, começa a enxergar seus próprios padrões e finalmente assume o controle da sua realidade. Você passa a entender onde está o vazamento, onde está o excesso, onde está o emocional te sabotando. É um processo que vai muito além do financeiro. É um exercício de autorrespeito. E aqui está a verdade brutal. Você está pobre porque ainda não tomou as rédeas do seu dinheiro. Você trabalha, se esforça, paga contas, mas não tem domínio sobre seus recursos. Seu dinheiro entra e sai como quer, sem direção, sem propósito, sem plano. E enquanto isso acontecer, você vai continuar nessa montanha-russa de frustração e dependência. Controlar seus gastos não é ser mão de vaca, não é viver em privação, é ser intencional, é ter consciência. É olhar para cada saída de dinheiro como uma decisão e não como uma reação automática. Porque cada gasto é um voto na vida que você está construindo. E se você gasta sem pensar, está votando na escassez. Está dizendo para o universo e para sua mente que não está pronto para mais. E por que a maioria das pessoas não faz isso? Porque registrar gastos exige enfrentamento, exige encarar a realidade. E a realidade às vezes dói. Dói ver que você gasta mais do que deveria. Dói perceber que você tem hábitos que sabotam seu progresso. Dói reconhecer que você se sabota, mas essa dor é necessária. É o desconforto que antecede a transformação. Não existe liberdade financeira sem controle. E não existe controle sem rastreio. Essa é a ação simples que a maioria ignora. Está na sua frente todos os dias. E você escolhe, conscientemente ou não, continuar não fazendo. E enquanto isso acontecer, vai continuar preso, porque você só muda o que você mede. Você só melhora o que você monitora. Você só evolui o que você encara de frente. Imagine agora se você tivesse registrado, centavo por centavo, tudo o que gastou nos últimos 6 meses. O quanto teria aprendido sobre você? O quanto teria poupado? O quanto teria corrigido de excesso emocional? Não é sobre virar uma máquina de planilhas, é sobre ganhar consciência, é sobre dominar uma habilidade simples que te prepara para níveis maiores, porque quem não controla pouco jamais vai dominar muito. A boa notícia é que você pode começar hoje, com um caderno, com uma planilha, com um aplicativo gratuito. O meio não importa, o que importa é o hábito, o compromisso, a decisão.
E essa decisão, embora pareça simples, pode ser o primeiro tijolo da construção da sua liberdade. Porque a partir do momento que você para de tratar seu dinheiro com descaso, ele começa a responder com respeito. Essa é a chave que está escondida à vista de todos. E se você ignorar, continuará vivendo em ciclos. Mas se você aplicar com constância, mesmo que pareça pouco, vai construir algo que poucos conseguem. Uma vida de liberdade baseada em responsabilidade. Tudo começa aqui. Existe uma armadilha perigosa que aprisiona milhares de pessoas todos os dias. E o pior, ela é confortável. Ela faz você acreditar que está tudo bem do jeito que está, que não precisa mudar agora, que o que você tem é suficiente. Essa armadilha se chama zona de conforto financeira. É quando a sua mente, mesmo diante da escassez, da falta de perspectiva e do sufoco para pagar as contas, se convence de que não vale a pena fazer mais. É o famoso "pelo menos está dando para viver". E é exatamente aí que começa o seu fracasso. A zona de conforto financeira não é sobre estar bem. É sobre se acostumar com o pouco, com o mínimo, com o apertado. É sobre aceitar que a vida é assim mesmo e que o máximo que você pode fazer é sobreviver. Ela se esconde atrás de justificativas aparentemente racionais. O importante é ter saúde. Nem todo mundo nasceu para enriquecer. Dinheiro não é tudo. São frases que te tranquilizam, mas que também te aprisionam, porque no fundo elas escondem o medo da mudança, da exposição, da responsabilidade e da rejeição. E o mais perigoso da zona de conforto é que ela é confortável na dor. Você se acostuma a estar endividado. Se acostuma a ver o salário acabar antes do fim do mês. Se acostuma a depender do cartão de crédito, a viver com medo do imprevisto. E com o tempo, essa rotina se torna seu novo normal. Você para de lutar por mais, para de buscar alternativas, para de enxergar possibilidades. Você entra num estado de inércia, onde qualquer tentativa de mudança parece exagerada, arriscada, até ameaçadora. É por isso que muitas pessoas sabotam sua própria evolução. Elas até começam um novo hábito, assistem a um curso, seguem uma mentoria, mudam por uma semana, mas logo voltam ao antigo padrão. Porque a zona de conforto, mesmo sendo desconfortável, é familiar. E o cérebro ama o que é familiar. Ele prefere a certeza da escassez à incerteza da abundância. Prefere a segurança da estagnação ao risco do crescimento. Se você quer sair da pobreza, precisa se tornar um desconfortável crônico. Alguém que não aceita viver no limite, que questiona o padrão, que não se acomoda com o "dá para ir levando". Você precisa se blindar contra esse veneno sutil que é o contentamento com o pouco, porque a verdadeira humildade não é aceitar qualquer coisa, é reconhecer que você merece mais e se responsabilizar por isso. A zona de conforto também se manifesta em decisões pequenas, mas destrutivas, como adiar a organização financeira para o mês seguinte. Como continuar se relacionando com pessoas que pensam pequeno? Como evitar estudar sobre investimentos porque é complicado? Como se recusar a fazer uma renda extra porque não quer se rebaixar? Tudo isso parece pequeno, mas no conjunto é o que está te impedindo de crescer. Você precisa entender. A zona de conforto é o lugar onde os sonhos morrem silenciosamente. Não com um grito, mas com suspiros. É onde você desiste de si mesmo aos poucos, sem perceber. É onde você se torna espectador da própria vida, assistindo ao tempo passar e as oportunidades evaporarem. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. Ninguém vai te tirar da zona de conforto. Essa responsabilidade é sua. A dor do crescimento é inevitável, mas a dor da estagnação é opcional. E todo dia que você escolhe o conforto da rotina, está abrindo mão da chance de construir algo maior. Saia do automático. Questione suas decisões.
Observe o que você está tolerando há tempo demais. O que você vem adiando. Que mudança você sabe que precisa fazer, mas continua empurrando? Que pessoas você precisa deixar de ouvir? Que desculpas você vem usando para justificar sua paralisia? A mudança começa com um incômodo, com a decisão de não aceitar mais aquilo que no fundo te sufoca. E cada passo fora da zona de conforto é um passo rumo à sua liberdade. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Já ouviu isso, certo? Mas talvez nunca tenha parado para analisar o quanto isso é real e devastador quando se trata da sua vida financeira. Você pode ter sonhos grandes, metas ousadas, disciplina para começar. Mas se estiver cercado por um ambiente tóxico, pessimista e limitado, seu progresso será sabotado, pouco a pouco, todos os dias. Porque o ambiente em que você vive molda sua mentalidade, suas expectativas e até o seu padrão de sucesso. Pense agora, com quem você conversa diariamente? O que essas pessoas pensam sobre dinheiro? Como elas falam sobre trabalho, riqueza, investimentos, sucesso? Elas vibram com conquistas ou diminuem quem vence? Elas compartilham ideias de crescimento ou só sabem reclamar da vida? Elas te encorajam ou te mantêm no mesmo lugar? O seu ambiente pode ser um trampolim ou uma âncora. E se você não escolher conscientemente se cercar de pessoas que te empurram para cima, vai continuar sendo puxado para baixo, mesmo sem perceber. E não estamos falando apenas de pessoas próximas fisicamente. O ambiente também é digital, emocional, informacional. O que você consome nas redes sociais? Quem você segue? Quais notícias você lê? O que você assiste? Cada conteúdo que você consome está reprogramando sua mente. Está te dizendo o que é possível, o que é normal, o que é aceitável. E se você se alimenta de negatividade, comparação e distrações, não adianta querer construir uma mentalidade de riqueza. Você estará sabotando sua própria base. Um ambiente tóxico não é sempre agressivo. Ele pode ser passivo, silencioso, sutil. Pode ser um colega que sempre ironiza suas ideias, um parente que desdenha quando você fala de metas, um amigo que faz piada do seu esforço. E o mais perigoso, muitas vezes você não corta esses vínculos porque tem medo de parecer arrogante, de se afastar, de ficar sozinho. Mas aqui está a verdade. Continuar em um ambiente que te sabota por medo de rejeição é o mesmo que beber veneno todos os dias com medo da solidão. Você precisa entender que construir uma nova realidade exige, antes de tudo, proteger sua mente. Não dá para plantar uma árvore em solo contaminado. E sua mentalidade precisa de um solo fértil, que incentive crescimento, disciplina, foco. Precisa de pessoas que falem de sonhos com naturalidade, que tratem planejamento financeiro como hábito, que vejam obstáculos como parte do processo, não como desculpa para desistir. Se você não pode mudar as pessoas ao seu redor, mude a frequência com que se expõe a elas. Diminua o tempo, mude os assuntos, estabeleça limites. E, ao mesmo tempo, aumente sua exposição a conteúdos, pessoas e ambientes que reforcem o que você quer construir. Pode ser um canal, um livro, uma comunidade, uma mentoria. Mesmo virtualmente, é possível se conectar com um novo padrão mental. E aqui vai um ponto vital. Você também é ambiente para outras pessoas. O que você tem espalhado? Você inspira ou contamina? Você é um ponto de luz ou de reclamação? A transformação começa quando você se torna o tipo de pessoa que gostaria de ter ao seu lado. E isso atrai um novo círculo, um novo nível, uma nova vibração. Sim, pode doer se afastar de quem você ama. Pode ser desconfortável dizer não para certas conversas, certos convites, certos hábitos sociais. Mas pior do que isso é viver uma vida que não reflete seu potencial.
só porque teve medo de romper com um ambiente que te limita. Crescimento exige seleção, exige firmeza, exige coragem. Você precisa proteger sua mente com o mesmo zelo que protege sua casa. Não deixe qualquer pessoa entrar, não aceite qualquer ideia, não tolere qualquer influência. Você é o guardião da sua evolução. E ela começa quando você para de se permitir ser moldado por quem não está disposto a crescer. Existe um momento em que você precisa parar tudo, olhar com brutal honestidade para a sua realidade e admitir: se eu continuar vivendo como estou vivendo, vou continuar tendo os mesmos resultados. Esse é o ponto de ruptura, e é nesse ponto que nasce o seu plano de emergência financeira e mental. Porque, diferente do que muitos pensam, não é só o seu dinheiro que está em crise, é a sua visão de futuro, a sua estratégia, a sua estrutura emocional. Você está tentando resolver um problema profundo com medidas rasas, e por isso nada muda. O plano de emergência que você precisa agora não é sobre cortar o cafezinho ou renegociar a fatura do cartão. É sobre criar um novo sistema de pensamento, um novo nível de responsabilidade, um novo modelo de vida. E esse plano precisa começar com uma decisão. Você não vai mais aceitar sobreviver. Você vai construir uma vida com direção. E essa direção exige 3 pilares fundamentais: mentalidade clara, ação prática e ambiente estratégico. Mentalidade clara significa entender de forma consciente onde você está e onde quer chegar. Significa parar de se enganar com frases como "quando sobrar, eu guardo" ou "esse mês foi atípico". A sua vida não é mais atípica, ela é o reflexo dos padrões que você construiu. Mentalidade clara exige um diagnóstico honesto. Quanto você realmente ganha? Quanto gasta? Onde estão os vazamentos? Quais são os comportamentos automáticos que estão drenando sua energia e seu dinheiro? Sem esse diagnóstico, qualquer plano será um tiro no escuro. Ação prática significa construir um plano que seja simples, direto e possível de executar com o que você já tem. Nada de sonhos mirabolantes, nada de esperar o momento perfeito. Comece com o essencial. Estabelecer um mini fundo de emergência, mesmo que seja com 10 por semana. Criar uma rotina de organização financeira uma vez por semana. Ter um momento de revisão emocional dos seus comportamentos de consumo. Colocar no papel 3 metas claras para os próximos 90 dias. E o mais importante, agir, mesmo com medo, mesmo sem apoio, mesmo sem resultado imediato. Ambiente estratégico é o seu escudo contra a regressão. É cercar-se de conteúdos, pessoas, hábitos e símbolos que reforcem a sua nova identidade. Se você quer ser uma pessoa próspera, precisa respirar prosperidade. Precisa ouvir vozes que falem de crescimento, não de limitação. Precisa ver todos os dias sinais do seu compromisso com a mudança. Sua planilha preenchida, seus gastos anotados, seu planejamento colado na parede, seu livro de finanças do lado da cama. Precisa transformar o ambiente em um campo de batalha, onde tudo o que te cerca te lembra quem você quer se tornar. Esse plano de emergência não é sobre salvar o mês, é sobre salvar o seu propósito. Porque viver sem direção te adoece, te envelhece, te esgota. Você começa a achar que o problema é o governo, o emprego, a economia, e esquece que o único elemento comum em todos os seus fracassos é você mesmo. E isso não é culpa, é poder. Porque se você é o problema, também é a solução. A chave está nas suas mãos. A construção de uma nova realidade exige constância. Você não vai ver resultado em uma semana. Vai sentir dúvidas, vai querer desistir, vai cair. Mas se você tiver um plano real, ancorado em ações práticas e não em desejos vazios, vai conseguir se levantar. E cada vez que se levantar, vai se tornar mais forte, mais consciente, mais preparado.
Não espere mais um ano passar para perceber que você poderia ter começado hoje. Pegue um caderno, escreva onde está, onde quer chegar e qual o primeiro passo que pode dar ainda hoje. Estabeleça sua nova rotina de guerra. Planejar, registrar, rever, ajustar. Faça disso um ritual sagrado, porque sua liberdade começa onde termina sua desculpa. O tempo de reagir acabou. Agora é hora de construir. Chega um ponto da jornada em que você percebe: não basta só querer, é preciso se transformar. Porque a pobreza não é só uma condição externa, é, acima de tudo, um reflexo interno. Ela é sustentada por hábitos pequenos, pensamentos recorrentes, decisões negligenciadas e padrões herdados que você nunca questionou. E a única forma de quebrar esse ciclo é assumir, de uma vez por todas, o protagonismo da sua vida. Esse é o último ponto da nossa jornada, mas talvez o mais decisivo. A escolha de se tornar a pessoa que constrói a própria riqueza, de dentro para fora. Não é mais sobre quanto você ganha, quantas dívidas tem ou quantas oportunidades perdeu. É sobre quem você escolhe ser a partir de agora. Porque a pessoa que você é hoje foi moldada por tudo aquilo que você tolerou, pelas histórias que acreditou, pelas escolhas que adiou. E se você não mudar essa identidade, pode até ganhar na loteria que vai continuar pobre, porque sua mente não sabe lidar com abundância. Prosperidade não é sobre o que entra na sua conta, é sobre o que entra na sua cabeça. Você precisa reconfigurar sua identidade, e isso começa com as suas pequenas ações diárias. É acordar todos os dias e agir como alguém que tem domínio sobre a própria vida. É escolher hábitos que constroem e não que anestesiam. É revisar suas crenças, expor suas desculpas, parar de se proteger com "eu sou assim mesmo" e começar a declarar com convicção: "Eu estou em transformação". Assumir o protagonismo da sua vida financeira é parar de terceirizar a culpa. É parar de esperar que o governo mude, que a empresa valorize, que a crise passe. É entender que você é a única variável sob seu controle. E isso é assustador no começo, porque exige enfrentar suas falhas, suas incoerências, seus vícios. Mas também é libertador, porque finalmente você tem as rédeas. Você entende que sua vida não precisa mais ser uma consequência do mundo. Ela pode ser um projeto seu, desenhado com clareza, ação e propósito. Essa escolha não é feita uma vez só. É um compromisso renovado todos os dias. Vai ter dias em que você vai querer desistir. Vai se sentir cansado, frustrado, sozinho. E é justamente nesses dias que a nova identidade precisa falar mais alto. Porque é fácil persistir quando tudo está dando certo. O verdadeiro teste é continuar quando nada parece funcionar. E esse é o ponto de virada dos vencedores. Eles continuam, eles se levantam, eles se lembram de quem estão se tornando, mesmo quando tudo à volta parece querer puxá-los de volta. Você não precisa ser perfeito, precisa ser intencional, precisa se recusar a voltar ao que estava te destruindo, precisa ser leal ao seu futuro, mais do que é ao seu passado. Precisa aceitar que transformação dói, mas estagnação mata, e que, mesmo que você avance devagar, está infinitamente mais próximo da liberdade do que estava ontem. A partir de hoje, você tem duas escolhas: continuar sendo quem sempre foi e colher os mesmos resultados, ou começar a agir como a pessoa que você quer ser. Essa decisão muda tudo, porque quando você começa a pensar, sentir e agir como alguém próspero, o mundo começa a te responder de outra forma. As oportunidades surgem, as ideias fluem, as portas se abrem, e não porque tudo mudou lá fora, mas porque você mudou por dentro. Você não é mais vítima da escassez. Você é o arquiteto da sua abundância. E essa construção começa agora, com quem você decide ser a partir desse momento.
Que esse seja o dia em que você para de sobreviver e começa a construir de verdade a sua liberdade.